fazer parte de um grupo que promove o seu espírito de liderança, acelera a sua carreira e abre portas e contatos, esse episódio é para você. Sejam muito bem-vindos a um episódio especial de podcast do Conselho Jovem de Ponta Grossa, feito com todo carinho para você. Eu sou a Victória, hoje sou conselheira e faço parte da pasta de Marketing e Comunicação do Conselho e tenho o prazer, hoje a honra de conversar com o nosso querido presidente, Jefferson Wegermann, e também com o diretor da pasta de Onboarding e responsável pelo nosso evento de recepção de novos membros, Michael Souza. Jeff, o que é para você o Conselho Jovem na prática, no dia a dia? Vitória, o conselho, ele é um grande laboratório. Pelo menos é assim que eu vejo. É um ambiente prático, um local onde as pessoas têm a oportunidade de colocar em jogo habilidades, conhecimentos e até mesmo ter acesso a oportunidades de exercer esses conhecimentos que talvez no dia a dia elas não tenham habilidades. Não tenham habilidades, não tenham oportunidade de exercer. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um pequeno empreendedor. Muitas vezes a primeira oportunidade que ele tem de trabalhar com um time de pessoas, né, tentar organizar uma equipe para atingir um resultado e um objetivo é pelo conselho. Por outro lado, um sucessor de uma grande empresa que tem muitos funcionários, talvez ele até tenha experiência em gerir pessoas, mas talvez essa seja a primeira vez que ele precisa organizar uma equipe que não tem um dever de seguir as ordens, não tem um poder diretivo de empregador, né? Ele não paga nada para ninguém e aqui ele precisa ter a capacidade de reunir essas pessoas pura e simplesmente pelo seu espírito de liderança e pela sua capacidade de liderar. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas até procuram o conselho como uma fonte de conhecimento e a gente até trata sobre isso em alguns momentos, mas o principal ponto é o ambiente prático, é a oportunidade de ver a liderança passando na sua frente, agarrá-la e exercer essa liderança para que você possa se desenvolver sem um custo, sem um risco tão grande que seria fazer isso no dia a dia do seu próprio negócio. Quem normalmente faz parte do conselho? É um grupo voltado para estudantes, para empresários, para curiosos? O nosso principal foco está nos empresários, né? Empresários de 18 até 39 anos, ou pessoas que estejam pelo menos em cargos de liderança ou aspirando a cargos de lideranças dentro de grandes empresas, ainda que elas não sejam o empresário propriamente dito, mas sim pessoas dentro dessa faixa etária que estejam exercendo a liderança de uma maneira prática. Por que isso? Porque da nossa essência é desenvolver novos líderes, né? Tanto para a própria associação, para o associativismo como um todo, quanto para a sociedade e para as nossas empresas. Então, esse é o nosso público, esse é o nosso perfil, são pessoas que estejam nesse momento de exercício da liderança e aí não interessa se elas estão buscando se desenvolver num primeiro momento só por causa da empresa ou se elas já estão num momento de olhar um pouco para fora e tentar contribuir mais com a sociedade, com o associativismo. O que interessa é que elas tenham essa necessidade e esse desejo de ampliar o exercício, a sua experiência no exercício de liderança, porque a nossa sociedade precisa muito disso, né? O crescimento da nossa cidade, a manutenção do crescimento da nossa sociedade depende disso. Ponta Grossa é uma cidade que hoje está em um franco crescimento, em um franco desenvolvimento, e isso muito pelo que lideranças fizeram e vem fazendo no passado. E a gente, enquanto jovem, tem esse dever de também se desenvolver para que a gente possa dar sequência nesse trabalho, assumir cargos de liderança dentro de toda a nossa sociedade, né? Aí eu falo em qualquer aspecto. A CPG ela é um ente político, ela não é um ente partidário, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, mas a gente se organiza de uma maneira para ter influência
na nossa sociedade como um todo, inclusive nesse ambiente, para representar o interesse do empresariado. E, portanto, as pessoas que nós estamos buscando são esses empresários que querem desenvolver a sua liderança, seja nesse primeiro momento dentro da sua empresa, num segundo momento também para transbordar isso para dentro da nossa sociedade em todos os aspectos, defendendo os interesses não só da sua empresa, mas de todo o empresariado. Perfeito. Jefferson, por que o Conselho Jovem foi criado? Qual é o problema que ele resolve? A gente vai ter uma certa diferença aqui, né? Porque o nosso conselho é o conselho mais antigo do estado. Ele foi criado lá em 1985, a gente fez um baita barulho com o evento de 40 anos recentemente. Então, é natural que ao longo do tempo, acredito que os problemas e as coisas que ele resolve lá na ponta talvez tenham sido diferentes. Né? Vamos dizer que na década de 80, quando o conselho foi criado, o próprio acesso à informação era muito diferente do que é hoje. Então, acredito até que em um momento do passado, o nosso conselho até teve uma função maior de educar o empresário, de compartilhar muito mais conhecimento, muito mais ferramentas, o que hoje ficou muito fácil, né? Muito mais acessível. Qualquer um consegue aprender praticamente de tudo no YouTube hoje, de graça, né? Claro que existem também cursos pagos, mas isso, pelo menos hoje, não é uma escassez mais. Hoje você tem até dificuldade, às vezes, em filtrar o que é bom e o que não é do que existe disponível. Então, o problema que ele vem resolvendo talvez tenha mudado um pouco ao longo do tempo. Mas a vocação dele nunca mudou. A vocação volta naquilo que a gente acabou de falar, que é o desenvolvimento de novos líderes. O associativismo, ele depende de pessoas que voluntariamente tomem a iniciativa de se expor. Exercer a liderança nunca é um ato natural, porque é literalmente você sair de trás de um ambiente protegido, da sua vida privada, do seu ambiente privado, para se expor socialmente, para assumir responsabilidades perante grupos de pessoas para os quais você não está recebendo nenhuma remuneração específica e direta, muito menos financeira. Né? Você está tomando esse risco exclusivamente com essas finalidades de desenvolvimento e de contribuição com a sociedade, com um grupo, com o interesse do empresariado no nosso caso. Então, eu vejo assim que esse é o propósito principal, né? É servir como um ambiente, como um laboratório para o desenvolvimento desses novos líderes. Perfeito. O que uma pessoa ganha, na sua visão, entrando no conselho? Olha, eu vou ser sincero que a premissa que a gente costuma utilizar no associativismo não é a pergunta do que a pessoa ganha, mas o que ela pode contribuir. Né? Quando a gente fala de exercício de liderança, a gente está falando muito mais sobre o que a pessoa tem a contribuir e a trazer do que efetivamente a ganhar. Mas é bem verdade que a médio e longo prazo ela passa a experimentar uma série de vantagens que eu vejo que não existem em outros lugares. Quando a gente fala sobre oportunidade de exercer a liderança ou de ter experiências que talvez a gente não tenha em outros ambientes ou que se tem, talvez o risco de exercer lá esse desafio pela primeira vez é muito mais caro, muito maior. Isso acontece dentro do conselho como uma forma de oportunidade que a pessoa venha ganhar. Então, ela chega dentro do conselho num primeiro momento e ela vai começar a se adaptar. Nesse momento, ela está exercendo a autoliderança, né? Ela está sendo líder de si mesma e contribuindo com outros líderes que já estão ali há mais tempo organizando as atividades, os projetos, desenvolvendo as ações. E aos poucos ela vai também se sentindo mais à vontade para tomar a iniciativa de ela propor um projeto ou de ela assumir um projeto que já está rodando, dela participar das ações, dela participar de diretorias, de organizações. Em resumo, são vários ambientes que ela pode se desenvolver. Nesse momento, ela ganha essa oportunidade. Também, muito, às vezes por desafio, mas principalmente por esse ato voluntário de se colocar à disposição, de se mostrar disposta a assumir aquele desafio.
E quando esse desafio vem, eu tenho refletido muito sobre esse momento do conselho e também o meu momento em relação ao conselho, né? Faz muitos anos que eu estou no associativismo jovem e eu estou prestes, né, a praticamente deixá-lo, né? O nosso mandato termina em breve e a gente vai assumir outros desafios. Então eu estou muito reflexivo em relação a isso. E o que eu mais pude perceber é que na nossa vida os desafios que a gente tende a enfrentar, eles são os mesmos em todos os aspectos da nossa vida. Na vida pessoal, no dia a dia do trabalho, e não é diferente no associativismo. Então, esse desafio pessoal que você precisa passar, esse gargalo que você vai enfrentar na tua vida para atingir um próximo patamar, um próximo nível no seu desenvolvimento como pessoa, ele vai surgir em qualquer lugar. E as pessoas que estão ligadas ao movimento jovem, ao movimento associativista, principalmente dentro aqui do nosso conselho, elas têm essa oportunidade de enfrentar esse desafio que elas têm em um ambiente controlado, em um ambiente de teste, em um ambiente em que o erro ele não é crucificado. Né? Errar é normal, faz parte do processo, erra rápido e conserta logo. Então, essa pessoa vai ter essa oportunidade de fazer isso e de se desenvolver sem que esse risco venha quebrar o negócio dela, por exemplo, se ela cometer um equívoco. Então ela também se sente muito mais à vontade para fazer esse exercício, para testar isso. E aí quando ela for enfrentar um desafio, de novo esse desafio em um outro ambiente, seja na sua vida pessoal, na sua empresa, ou mesmo dentro do ambiente associativista, vamos supor que ela assuma um desafio dentro da casa, numa câmara, numa diretoria, ou mesmo, por que não, na presidência. Quando ela enfrentar esse desafio de novo, ela já vai ter uma experiência daquilo e vai estar muito melhor preparada para enfrentar aquilo. Então essa é a verdadeira vantagem que eu vejo lá no fundo. Existem várias outras colaterais, que são os relacionamentos que a gente desenvolve dentro do associativismo, que eu vejo principalmente que nesse mundo interconectado de relações cada vez mais superficiais, de inteligência artificial, de contatos cada vez menores, a verdade é que você desenvolver relacionamentos com as pessoas que sejam baseados na realidade, em compartilhar experiências, em desenvolver projetos juntos, em se conhecer melhor, ele se torna o verdadeiro tempero da nossa realidade. Porque a cada dia que passa, as nossas inserções, os nossos contatos com as pessoas estão cada vez mais distantes. Então esse hoje talvez seja um dos problemas que o Conselho resolve de uma maneira até meio que colateral nesse processo de desenvolvimento de liderança. Mas acima de tudo eu acredito que são essas oportunidades de subir no ringue com um instrutor primeiro, de passar por um processo, de ter uma ideia de como que é a realidade, de participar de uma luta no ambiente controlado antes de subir para disputar um cinturão, para disputar um título, alguma coisa de verdade. E em segundo lugar são esses relacionamentos que você tem a oportunidade de construir. Eu acho que tem várias outras coisas correlatas, mas essas duas para mim são as principais. Jeff, conta para nós uma transformação real que você viu acontecer com um membro do conselho. Olha, a gente tem que pensar muito na proteção Sim. da intimidade das pessoas. Então eu vou pedir a licença de perguntar ao nosso amigo Michael se eu posso falar sobre ele, afinal de contas ele já está aqui. Mas com toda certeza, é um grande prazer ser um exemplo e também falar um pouco sobre. Se hoje eu galguei um pouco mais além do Conselho Jovem é por conta da liderança que eu tive ali dentro. Você como exemplo. Obrigado. Massa. Então, veja bem, o Michael ele chega dentro do Conselho a convite e num primeiro momento ele vai participando de uma maneira como a gente imagina que se vai acontecer com um participante. Observando e contribuindo dentro do possível com as demandas que eram atribuídas e que ele
né, tinha mais afinidade ali, principalmente já dentro da pasta de onboarding, né? E ao longo desse período que ele vai exercendo essas atividades, a forma com que ele se compromete e vai atrás e se disponibiliza e engaja efetivamente em realizar as atividades, faz com que ele se destaque e receba um convite para estar à frente dessa pasta. Então, nós estamos falando aí de um período de aproximadamente o quê? 1 ano e meio, mais ou menos? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, mais ou menos. Em que em 1 ano e meio, o Michael era uma pessoa e hoje ele assume dentro do nosso conselho esse primordial, essa primordial responsabilidade de organizar recepções de novos membros. Então, o conselho é formado pelos líderes que a gente vai desenvolver. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem é atrair as pessoas corretas para participarem do nosso movimento. Então, é uma responsabilidade muito grande que que o Michael veio, né, a receber o convite para desempenhar essa função importante, e isso é muito fruto do desenvolvimento que ele teve dentro do conselho. E, além disso, né, saindo um pouco até dentro desse aspecto exclusivo do conselho, o Michael também toma a iniciativa de participar de uma câmara, da qual hoje, me corrija se eu estiver errado, você é o presidente. Sou presidente da Câmara de Psicologia. Perfeito. Então, isso também é um dos exemplos de desenvolvimento de liderança, é para isso que o conselho existe, né? Ele forma um novo líder. E esse líder, ele vai lá para um outro segmento, dentro do associativismo, no qual ele está cuidando do mercado que é inerente ao negócio dele. Lá a perspectiva é muito mais de mercado, é muito mais focada na defesa do interesse daquele segmento, daquele grupo de profissionais em específico. Então, eu acredito que esse talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem de desenvolvimento de liderança, porque a Câmara também é um negócio voluntário. Então, ninguém acorda de um dia para o outro com alguém obrigando você a participar dela. Né? É um voluntariado no sentido de que você toma voluntariamente a decisão de falar, pô, não, eu vou participar disso, eu vou lá, eu vou sair do meu conforto aqui para exercer essa função. Então, eu acredito que estamos muito bem representados se a gente for falar em história, em jornada de transformação e desenvolvimento de liderança com o Michael. Muito obrigado pelo exemplo, meu amigo. Que é isso. Eu estou aqui apenas falando da verdade, né? Não apenas a verdade. Exato. A Vitória pode me desmentir se ela acreditar que ela tá falando. Tá mais do que correto, com certeza. Mas o movimento realmente ele te traz esse impulso para você tomar maiores decisões, né? Ganhar grandes responsabilidades, porque você acaba saindo do meio que você só vê o problema, mas você vê como uma pessoa que pode resolver ou juntar outras pessoas para resolver um problema. Então, o conselho também te traz isso. Então, hoje eu estou como presidente da Câmara de Psicologia porque realmente é fazer muito mais pelo segmento do que apenas atuar. Né? Então, a liderança dentro do conselho, ele traz grandes posições além da CPG. Né? Aí eu fico muito feliz de ouvir isso, porque desde quando a gente assumiu essa gestão, a gente sempre teve assim esse afinco de, cara, a gente precisa devolver para o associativismo também aquilo que o associativismo faz por nós. E enquanto o Conselho Jovem, falando em formação de liderança, a verdade é que a gente só pode dizer que a gente atingiu algum resultado, assim, cara, isso aqui é um resultado da nossa finalidade aqui dentro, é quando a gente vê a manifestação de novos líderes assumindo essas funções. Claro que tem uma série de outros resultados muito legais que a gente pode construir, mas a verdade é que o grande resultado é quando um líder é formado e ele assume esse protagonismo dentro da nossa sociedade, porque as outras conquistas, elas acontecem em um determinado momento e elas ficam ali paradas na história. Mas o novo líder que assume uma função, ele tem efeitos prolongados ao longo do tempo, né? Então, o legado, ele não é momentâneo. O legado é
perene, ele continua. E então, cara, eu fico muito feliz de ver isso, porque o teu caso é um deles e a gente tem outros exemplos também dentro do conselho cada vez maiores de pessoas que estão transbordando esse exercício de liderança para fora do nosso conselho. Show de bola. Jeff, o que você diria para alguém que tem medo de não estar pronto para entrar no conselho? Eu diria com certeza que você é a pessoa certa para entrar. Porque se uma pessoa tiver a convicção de que ela tem todas as habilidades e todas as competências possíveis para exercer a liderança, então talvez ela já deva buscar desafios maiores. O nosso conselho serve justamente para desenvolver lideranças. Então é natural e esperado que as pessoas que entrem no nosso conselho não estejam se sentindo preparadas. Disse, inclusive, que ninguém nunca está 100% preparado nem 100% pronto. Então, mas se a pessoa sente essa incerteza, esse pequeno medo, eu ia dizer que esse é o nosso público principal, porque a nossa principal finalidade é justamente essa, é trabalhar em cima do material que você já tem para desenvolver mais competências, pelo menos indicar a direção de novos conteúdos e novas ferramentas que possam ajudar você no teu dia a dia e, por via de consequência, fazer com que esse medo diminua e você se sinta muito mais preparado. Afinal de contas, o medo também é um processo normal. Acredito que o medo nunca vai sumir 100%, mas ele vai diminuir, vai ficar muito mais controlado. Então, se bateu aquela pontinha de medo lá, pode chegar que é bem você mesmo que a gente está procurando. É bem aqui o teu lugar. Né? É bem aqui o seu lugar. Michael, conta para nós por que vocês decidiram criar um evento específico para a recepção dos novos membros. Ótima pergunta. Então, vamos imaginar aqui um ambiente onde nós estamos em ação, executando os projetos, executando os eventos. Se essa pessoa entrar em meio ao processo, ela vai ficar um pouco confusa. E a probabilidade de ela acabar saindo por não se sentir, de repente, acolhida, ou isso que é uma coisa não vai acontecer, mas se sentir confusa no meio do processo é muito grande. Então, por isso que desenvolver um evento de forma que realmente bata para isso, para a compreensão do o que a gente faz, para que a gente está aqui, por que essa pessoa precisa fazer parte do conselho, faz total sentido. É fazer com que ela tenha clareza e aprenda de forma dinâmica, na prática, se faz sentido. Conta para nós como é que vai funcionar o evento. O que a pessoa que participar vai vivenciar nesse dia? Show de bola. Então, o evento vai ser dividido em 3 etapas. Ele acontece 2 vezes no ano, mas são 3 etapas que ele acontece. Nesse momento, no dia 24, vai ter palestra, vai ter uma apresentação sobre o conselho, uma dinâmica, uma certificação das pessoas que já passaram por esse processo de participar dos eventos anteriores, que agora vão estar passando de trainees para efetivos conselheiros. E para os outros eventos, no dia 3, vai ser uma visita técnica para vocês sentirem de forma presencial o que realmente é a força do conselho. Ele está em meio às empresas da cidade. Ele está em meio à comunicação, à interação, à troca de informação e viver e conhecer a liderança e a gestão e o empreendedorismo na prática dentro dessas empresas. No terceiro dia, vocês vão saber mais sobre o associativismo. E o porquê que eu digo associativismo? Vai ter uma dinâmica para você aprender e para você sentir o que realmente é o associativismo. Porque associativismo, a gente diz muito que você aprende na prática. E para você aprender na prática, é gerar uma dinâmica, gerar um conhecimento e depois trazer a reflexão do que você fez naquele momento. Nesse terceiro dia, também vamos ter explicação de como que você precisa fazer para continuar. Puxa vida, eu tenho interesse. Qual que vai ser os próximos passos? Como que você precisa procurar apoio, conhecimento? Como que vai funcionar? A ideia é a gente fornecer uma estrutura muito boa para que você não saia confuso. Nesse terceiro dia também é o dia onde vai acontecer o Happy Hour. Meu Deus, mas conselho jovem, a gente já tem essa ideia de, puxa vida, o jovem gosta de festas. Mas imagine que o ser humano,
né? Para ele alcançar uma alta performance, ele precisa ter o tempo de conhecimento, o tempo de prática e o tempo de respiro. E esse tempo de respiro é o nosso happy hour, que é um happy hour profissional, num ambiente controlado, com pessoas que têm o mesmo conhecimento de crescer, se desenvolver. Então, faz total sentido vocês passarem pelas 3 etapas. Mas se caso, puxa vida, vou faltar um dia, será que eu vou poder continuar? Sim, você pode continuar. Pelo menos você precisa ter participação em 2 dias desses 3 eventos. Então, sim, venham. Esse ano vai ser um pouco diferente dos anos anteriores. E estamos preparando um evento bem especial para vocês. Essa é uma ótima pergunta porque já tira a dúvida de quem ainda não fez a inscrição. Quem deve participar do evento? Todo mundo que quer se desenvolver, aprender sobre liderança, o jovem que tem dos seus 18 aos 39 anos, que é líder, tal, em um cargo de liderança, é um empresário, ou até mesmo um profissional liberal que futuramente vai ter um grupo para liderar, ou vai estar em algum cargo de posição de liderança. Imagine que a liderança, quando a gente fala, existem muitas habilidades dentro dela. Comunicação, relacionamento, gestão de equipe e muitas outras mais. Quando a gente fala de liderança, você pode ser em prática dentro da sua empresa, dentro do seu profissional ou também dentro da sua vida social e familiar. Show. O que uma pessoa pode aprender mesmo que ela vá nesse primeiro encontro e depois ela não entre para o conselho? Então, o que essa pessoa pode aprender? Imagine esse evento, onde você vai ter um grande empresário falando da sua experiência de liderança, de empreendedorismo, dinâmica, onde você vai ter relacionamento com muitos outros empresários. Também um momento de conhecimento. Então, imagine o que você vai fazer além do que você já faz hoje. Ter um laço de network maior, laços fortes, conhecimento na prática de pessoas que já estão no topo. E também a responsabilidade, experiência, aprendizado. Eu digo assim, que todo movimento que você faz além do que você já está acostumado é um desenvolvimento maior. Porque o que você já faz, você já está prático. Então, convido vocês a dar o primeiro passo para o que vocês ainda talvez não vivenciaram. Isso aí, isso é muito legal, né? Se a gente for se basear no que sabe hoje, continua exatamente no mesmo lugar, porque as tuas habilidades de hoje te trouxeram até aqui. Se for para você partir daqui para frente, são novas habilidades, né? Existe algum mito comum ou medo comum que você percebe entre os interessados em entrar para o conselho? Com toda certeza. Então, o medo de saber se estou preparado, o mito de tipo, eu vou ser, de repente, julgado, não estou no mesmo padrão que essas pessoas. Isso é mentira. Se você tem medo, você precisa estar ali, porque o medo ele é feito para ser quebrado. Porque quando você fica com medo por muito tempo, você fica paralisado. Então, sim, se você tem medo, tem vontade de se desenvolver, esse é um espaço controlado e seguro para você aprender, para você errar, para você receber apoio de outras pessoas. E o mito de que as outras pessoas ali estão desenvolvido mais do que você, puxa vida, talvez você tenha alguma coisa que você pode trocar com outras pessoas que estão ali. É que realmente acontece. Um ambiente com vários empresários com experiências diferentes e cada um contribui com todos ou com o seu parceiro do lado para o seu desenvolvimento pessoal. Perfeito. E se você tivesse que convencer alguém em 30 segundos a participar da nossa reunião? 30 segundos. Se você está na plateia e quer se desenvolver, venha fazer parte desse grupo, venha fazer parte do palco e colocar seus projetos em ação. Aqui é o seu espaço. Jeff, defina para nós o Conselho Jovem em uma palavra. Laboratório. Qual é o maior aprendizado de estar no grupo? Olha. Difícil, né? Se você me pergunta quais aprendizados, são vários, né? Mas você escolher um apenas é realmente um desafio.
mas eu acredito que o principal, assim, de todos é o ambiente. Ok. O ambiente, ele molda e influencia muito na nossa vida e no nosso dia a dia. E a gente tem a oportunidade de estar entre líderes, entre expoentes, entre pessoas que se destacam em vários ramos e em várias competências, assim. Então a gente se sente literalmente inspirado e às vezes até um pouco empurrado a se desenvolver e a crescer. Legal. Uma habilidade que todo jovem deveria desenvolver. Relacionamento, com certeza, é o que vai nos diferenciar das máquinas no futuro. E um conselho para quem quer crescer mais rápido. Não teria como ser diferente. Ingresse no conselho. A oportunidade, entre aspas, gratuita de você exercer, passar pelo seu desafio, enfrentar o desafio que você vai enfrentar em qualquer ambiente da sua vida, no ambiente do conselho, com certeza vai te deixar muito mais preparado e em muito mais condições de enfrentar esses desafios na hora do jogo real, na hora do jogo para valer. Então, com certeza, é esse o convite. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá, mano de brasa. Mike, o conselho jovem em uma palavra. Protagonismo. Maior aprendizado de estar no grupo. Vejo como trabalho em equipe, a responsabilidade e espaço de desenvolvimento. Acho que é um pouco de tudo, né? Uma habilidade que todo jovem deveria desenvolver. Comunicação. E qual é o conselho que você dá para quem quer crescer mais rápido? Aproveitem todas as oportunidades. Mesmo com medo, vá. Vai com Aproveite. medo mesmo. Vá com medo mesmo. É isso aí. Ok. Eu acho que você podia responder essas perguntas também, né? Afinal de contas, o ping-pong pode ter mais pessoas, não tem problema nenhum, né? Sim. Acho uma Tô boa, hein? preparada. Vicky, conselho jovem em uma palavra. Para mim, essa palavra é apoio. Maior aprendizado de estar nesse grupo. Para mim, é o ambiente. É estar num ambiente onde todo mundo está se desenvolvendo e principalmente um ambiente de confiança, onde você sente que pode falar sobre o que você quer falar, expor os seus problemas, sejam da empresa ou sejam pessoais, um ambiente seguro. Uma habilidade que todo mundo precisa ter. Comunicação. Por que que agora é um bom momento para fazer parte do conselho? Olha, aqui eu vou ter que me usar um pedacinho da resposta do Jeff, porque se você já estivesse pronto, talvez você estivesse em outro lugar hoje, né? O que nós temos de conhecimento até o presente momento nos trouxe até aqui. A partir daqui, são novas habilidades, são novos contatos, é um novo ambiente, são novas pessoas. Então, não existe momento melhor do que esse momento. E a recepção é semana que vem. Você consegue aproveitar agora, fazer a tua inscrição agora e estar aqui semana que vem com a gente. Não é uma dificuldade, né? Vou entrar num projeto que vai começar daqui 6 meses, vou entrar num projeto que só tem ano que vem. A oportunidade é agora, né? Semana que vem você está aqui com a gente. Com certeza. Inclusive, se você me permite, eu gostaria de pensar que não existe um momento melhor na história do conselho para entrar no conselho do que agora. Tendo alguns anos já de movimento jovem, eu posso dizer que a realidade de quando eu entrei e a realidade de hoje é muito diferente. A começar pela existência de um processo de recepção de novos membros, né? Isso aí é um legado que vai ficar dessas gestões mais recentes, que a gente aperfeiçoou muito e que o Mike está aperfeiçoando ainda mais agora, no sentido do conselho parar as suas atividades para dar atenção aos novos membros e recebê-los. E, em segundo lugar, que o nosso grupo ele está em franco crescimento, né? A gente passou 2 anos organizando a casa, criando muita coisa para que a gente chegasse nesse momento agora. Então, o conselho está literalmente naquela fase de acelerar. Está na fase de crescer, de conquistar cada vez mais espaço. Então, ele sempre vai existir.
mas esse é o momento de participar ativamente do desenvolvimento dessa história e não existe melhor momento para participar do que hoje. Muito bom. Quero fazer uma pontuação que esse ano, pensando em momento para entrar no conselho, esse ano nós estamos com bastante projetos para ser colocado em prática, mas também no final do ano nós vamos ter o EPJE, né, que é um evento estadual de movimento de empresários. Então, vocês vão entrar em um grupo que já está em movimento, que vai ter um evento maior e com toda certeza você vai ser acrescentado em alguma atividade onde você vai se desenvolver mais rápido, você vai ter um conhecimento maior sobre associativismo, você vai viver na prática e vai ser aqui na cidade de Ponta Grossa. Então esse é um momento, é um ano muito especial e, puxa, é o melhor momento, eu acho, para você fazer parte. Não pense mais, vai lá, faça inscrição na bio e bora lá, não percam tempo. As inscrições estão limitadas, hein? Uma coisa interessante, já que você falou de PJE, é que além da pessoa participar do nosso próprio conselho aqui, ao participar do nosso movimento e do nosso conselho, a pessoa também está naturalmente conectada ao movimento jovem a nível estadual. Então, a gente tem, né, os encontros entre jovens 4 vezes por ano, e isso faz com que a gente tenha acesso a um grupo de pessoas, de jovens empresários, que assim como nós, estão desenvolvendo atividades de desenvolvimento de liderança, crescendo seus negócios por todo o estado. Então, em grandes cidades, em grandes locais, com grandes empresas também. Então, a gente tem essa oportunidade de furar a bolha da nossa própria cidade e se inspirar muito naquilo que está sendo feito em outros lugares. Isso também é um diferencial muito interessante de quem participa do Conselho Jovem, porque a gente até tem muitos outros grupos que às vezes aproximam as pessoas dentro da nossa cidade, mas poucos são aqueles que têm uma inserção a nível estadual e também nacional. Mas nesse momento, assim, pensando mais estadual, né, uma inserção tão forte. Muito bom. Então ele acaba saindo além do nosso grupo, né? Além das Sim. reuniões que a gente faz, das ações que a gente faz em Ponta Grossa. Esse relacionamento é estadual, né? E para você conhecer é realmente vindo, conhecendo, se colocando em movimento, porque o seu círculo de relacionamento, o seu círculo de network vai depender do seu movimento. E aqui eu vou dizer para você que é um ambiente saudável para fazer isso. Se você quiser, tiver disposição, proatividade, essa sede de querer aprender cada vez mais, você vai estar num ambiente certo. Sai além da cidade de Ponta Grossa. Ele acaba tendo uma abrangência nível estadual. E esse foi mais um episódio do podcast Movimentos. Então compartilhe, mande para os seus amigos que querem fazer parte do Conselho Jovem, querem entender melhor o que é esse conselho. E deixo aqui mais uma vez a informação. A nossa inscrição é muito fácil. No link da bio do Instagram da CPG Jovem, você entra, coloca seus dados pessoais sem custo e já está inscrito para o dia 24 de fevereiro. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada e acompanhe mais episódios do podcast Movimentos.